Boa tarde, somos nós aqui nesse programa do Tadeu Soares Show da Tarde, na Primer TV, aqui nesse dia 28 de novembro, trazendo os programas, as entrevistas que vai diretamente de informação a você, telespectador. Então aqui hoje nós estamos trazendo no foco do empreendedorismo, mas trazendo muitas coisas boas para vocês. Hoje, eu, Ruth Vieira, trazendo a Milene, que vai trabalhar e levar para vocês o que é constelação familiar. Princípio, Milene, te apresenta um pouquinho para o telespectador. Boa tarde, meu nome é Milene, eu trabalho com constelação familiar e sou oficial da infância no Fórum em Santo Amaro da Imperatriz e estou nessa área da constelação familiar há mais ou menos um ano, aproximadamente. E a constelação familiar tem trazido muitas mudanças na minha vida e na vida de milhares de pessoas ao longo de vários anos e em muitas partes do mundo. Eu queria, Milene, que tu falasse um pouquinho do histórico sobre a constelação familiar. Essa técnica que é de muitos anos, como que ela surgiu, quem que foi a pessoa que trouxe, eu sei que é um alemão, Bert Hellinger, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais para o telespectador para levar essa informação. Sim, Bert Hellinger é um alemão que hoje tem 93 anos e ele, na sua missão na África, no sul da África, ele passou por 16 anos lá, durante 16 anos lá, em contato com as tribos Zulus, né? E ele observou o comportamento daquelas pessoas, como eles reverenciavam seus ancestrais e os benefícios que isso trazia para todos os envolvidos, para os descendentes, né? Então ele observava, ao mesmo tempo que lá havia extrema pobreza material, lá havia extrema riqueza espiritual e eles sabiam reverenciar aqueles que vieram antes, né? E, por exemplo, uma pessoa que estava com uma dor nas costas, então aí passou um ancião certa vez por essa pessoa e ele fez uma reverência assim e daqui a pouco essa dor passou. Coisas assim. Então, ele observou esse comportamento e então ele foi formulando essa técnica, que não é bem uma técnica, porque envolve muitas coisas, né? É um método, hoje é chamado até de uma filosofia de vida, as constelações familiares, e ele foi desenvolvendo a partir daí. Ele era um missionário, um padre católico, né? E depois ele, então, foi para a área da psicanálise, né? Teólogo, então, continua aí até hoje. Estudar parte da psicologia que estava diretamente ligada na constelação familiar, que futuramente veio esse nome, constelação familiar. Isso. Enquanto ao nome, né, muitas pessoas vinculam as estrelas, né, por ser constelação, mas na verdade é que houve um equívoco na tradução. Quando veio da Alemanha, esse termo, mas originalmente ele significa colocação familiar. Aonde que tu estás colocado para aquele papel de filho, ou de marido, ou de pai, ou de avô? Exatamente. A constelação, então, essa tradução veio de forma equivocada, aí ficou constelação familiar. Mas, na verdade, faz sentido, porque a constelação é perfeita, né? No céu, todas as estrelas têm o seu lugar. Isso, cada um de nós tem um lugarzinho aqui. E a gente não está na família que a gente nasceu ao acaso. Não é isso, Milena? Exatamente. E uma das leis é uma das leis da vida que Bert descobriu, né? Ele desenvolveu, ele compilou essas leis que sempre existiram, que são as leis sistêmicas, que ele chama de ordens do amor ou leis da vida. E uma delas é o pertencimento. Todos pertencem e todos têm um lugar. Então, eu tenho meu lugar de filha, eu tenho meu lugar de esposa, eu tenho meu lugar de mãe e o que acontece muito é que nós trocamos os papéis. Isso mesmo. Né? E isso gera muito desconforto e conflitos. Normalmente é isso que acontece, é a origem dos conflitos. Conflitos, né? Que os pais, às vezes os filhos se rebelam contra os pais, sem ter aquele cuidado de que os pais chegaram antes deles.
né? A gente, na condição de filhos, nós temos os nossos pais e todos os nossos ancestrais, né? Que nos trouxeram até aqui, e os nossos filhos também têm que reverenciar a nós, porque nós chegamos primeiro que eles, né? Isso é lindo. É lindo, isso é tomar a vida como ela é tomar pai e mãe, é a base da constelação familiar, é aceitar tudo o que veio, tudo como foi, tudo teve uma razão, que eu não sei qual é, mas foi assim, de alguma forma precisou ser assim, e hoje eu estou aqui por causa disso, tudo o que aconteceu, todas as histórias que vieram antes de mim fazem parte de mim. Que maravilha. A gente conversava aqui, eu e a Milena, antes de começar o programa, e a gente conversava que a parte material, essa parte física que a gente vive no labor, na escola, na vida social, aqui na TV, né? Isso não existe sem o lado espiritual paralelo. A gente, seja independente da espiritualidade ou da crença religiosa que tu siga, mas a gente deve caminhar isso junto para que a nossa alma fique melhor, né? Fique mais calma até, porque se a gente leva o lado espiritual junto, a gente consegue até ser conduzido muitas das vezes, né, Milena? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, é importante falar, Ruth, assim, que a constelação familiar não tem nenhum cunho religioso. Né? Isso mesmo. Então, muitas pessoas acham que tem a ver com o espiritismo, por exemplo, né? Porque acaba sendo envolvidas pessoas que já não estão mais aqui nesse plano, né? Mas, na verdade, não. O que acontece tem um lado espiritual, sim. Né? Que é uma força maior que rege esse trabalho, tá? Que são as constelações espirituais, que foi o último modelinho desenvolvido pelo Bert, que ele acabou descobrindo mesmo que tem uma força superior que rege isso tudo, né? Mas a pessoa vai, independentemente de crença, vai acontecer, tá? Porque é um campo de informação que existe nesse sistema familiar da pessoa, né? Então o cliente chega com um problema, com uma questão a ser trabalhada então, abre-se um campo de constelação com pessoas que estão ali num grupo, que seriam os representantes daquele sistema familiar, daqueles envolvidos. Então, por meio desses representantes, abre-se a consciência da pessoa, abre-se uma imagem da origem daquele problema. Pode ter havido com meu avô, com meu bisavô, tataravô, eu nem preciso saber quem foi, tá? Mas ali aparece para o cliente aquela imagem do que aconteceu de verdade e ele ficou emaranhado naquilo, por algum motivo. E uma pergunta que eu queria te fazer é as repetições de situações numa mesma família, tipo perda de valores monetários, financeiros e falências, ou mesmo um alcoolismo. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso usando a constelação familiar. Sim. Como tudo fica gravado no campo familiar, no sistema familiar, então alguém lá atrás que perdeu tudo o que tinha, perdeu o seu dinheiro, tinha muita dificuldade financeira, alguém que sofria com alcoolismo, né, ficou gravado. Então, muitas vezes, essas pessoas aí, elas foram excluídas do seu sistema familiar, porque causaram dor e sofrimento na família, né? Então foram excluídos. Então alguém da geração seguinte vem para trazer de volta aquela pessoa. É uma forma, pelo inconsciente, repete aquele comportamento, aquele padrão, tá? É por amor e fidelidade, é um amor cego da criança ainda, que eu vou repetir aquele destino porque eu amo e então eu faço igual. É algo muito inconsciente. Eu pertenço a esse grupo. Isso. E eu estou em busca da cura desse processo. Isso está a favor do pertencimento, essas repetições, tá? Então, por meio da constelação, nós conseguimos ir lá naquela origem e trazer aquele excluído para o seio daquela família, para o coração dessa pessoa, né? Já morreu, não tem problema, né? Às vezes nem conheceu, nem ficou sabendo quem é, mas por frases de liberação, de cura, acontecem movimentos de alma, movimentos do espírito, que incluem novamente esse ser no coração e o sistema todo fica equilibrado e em paz. Que maravilha, porque é uma técnica pelo amor. Pelo amor, muito amor, é puro amor. É puro amor.
e a gente está vivendo um momento mesmo da humanidade se buscar mais no amor, na cooperação, e isso sendo trazido muito fortemente nesse momento, que quantas constelações. Eu queria perguntar para ti também se essa técnica, não é uma técnica, né, que tu já falasses que não é uma técnica, mas se esse sistema de constelação, a pessoa que procura porque ela quer tratar um trauma, algo na família que ela percebe, ela quer ir, até por puro conhecimento mesmo, né? Ela pode ir participar de algum grupo ou ela pode ir numa consulta particular. Sim, a constelação pode ser feita em grupo, com representantes, né? Pessoas que não se conhecem, enfim, mas elas entram ali naquele campo para representar aquele sistema familiar, então tudo acontece. E também no atendimento individual pode ser trabalhado sim, então é por meio, muitas vezes, de bonequinhos que representam o sistema familiar, né? Ou os envolvidos, ou outras formas, âncoras de solo, lenços, papéis, coisas assim que representem campos. Que representem aquelas pessoas que fizeram parte da família. E os efeitos são os mesmos. O efeito é muito bom também, tá? Normalmente a pessoa vem para um atendimento individual primeiro, para conhecer, e depois vai para um em grupo. Em grupo ela pode começar participando, né? Sim. Participando da constelação de outra pessoa para ela se inteirar e depois participa realmente como cliente. E agora a gente já está próximo de encerrar a nossa entrevista aqui, trazendo para o de casa, para o telespectador, esse movimento, essa técnica, né, que eu estou chamando como técnica, mas é muito mais que isso, é um presente divino para a humanidade através do amor, né? Aquele Bert Helling, que foi um precursor que ainda hoje está vivo aos 93 anos, né, levando ainda, ele trouxe ao Brasil na década de 90, né? Sim, ele veio ao Brasil, muitas pessoas fizeram o curso com ele, presencial, então muito bacana isso, mas eu queria que tu falasse um pouquinho para os telespectadores lá no fórum, o trabalho que vocês fazem com as crianças, utilizando essa cura pelo amor. Sim. Lá no Fórum em Santo Amaro, esse ano nós tivemos o projeto das oficinas de parentalidade, uma vez por mês, coordenadas pelo Paulo Pimon, que é um psicólogo constelador familiar, é um dos fundadores do IP Roxo, aqui, que é um instituto de referência aqui em constelação. Isso. Né? Então, e o Paulo já coordena esse projeto aqui em Florianópolis já há algum tempo, tá? E ele faz isso em outras cidades também. E então, nós convidamos algumas pessoas que têm processos judiciais lá no fórum, relacionados à família e à infância, e ali a pessoa apresenta a sua questão judicial, né? E aparece na constelação, no campo, o que está por trás daquele problema. Então, já vimos, por exemplo, casos de pensão alimentícia, que a mãe requer a pensão do pai ausente. Muitas vezes, já vimos que, na verdade, aquela mãe não dá espaço para esse pai chegar perto. Olha só, e o pedido de pensão é um pedido de atenção. É um pedido de amor. Um pedido de amor. Isso tá? aí. Isso. E quem começou com isso foi o Dr. Sami Storch, um juiz da Bahia. Ele foi o precursor disso no direito sistêmico. Que maravilha. Né? E hoje, nossa, é uma técnica maravilhosa, que é uma nova forma de resolução de conflitos, porque cura em nível de alma mesmo. E está sendo trazido justamente, e na justiça a gente está vendo outros casos, né? Por isso que eu pedi para que você citasse a tua vivência ali no Fórum de Santo Amaro, porque em outros locais, agora, né, falando da Bahia, desse juiz, e também o meu filho em casa falando para mim outro dia, que tem casos também que já estão sendo resolvidos através da constelação familiar, sendo feito constelação familiar, grupos de constelação familiar, para ver alguns casos
casos que estão lá na justiça rolando de tempo, e isso é cura. Cura. E acontece isso já em delegacias, né? Acontece, está sendo aplicado na saúde, inclusive no início desse ano a constelação familiar foi integrada na lista das práticas integrativas do SUS. Que então... agora muitas técnicas, né? Reiki, cromoterapia, massoterapia, teve muitas técnicas que está sendo listada pelo SUS, e muitas virão ainda, outras práticas que a gente está vivenciando, que são ferramentas de cura através da não medicação que tem um efeito colateral, né? Um método muito mais natural, muito mais curador até mesmo, né? Isso, nada é excludente, né? Mas realmente é integrativa. Encurta o caminho. Exatamente. Né? É isso, facilita torna mais fácil. Pouco mais o tratamento do paciente, né? Ele mesmo fazer parte do que está lhe causando aquela dor, né? Aquela dor física, emocional, né? E a base, Ruth, só para finalizar aqui, que é importante falar, a base da constelação é tomar pai e mãe no coração. Que maravilha, Todos Milene. têm pai e mãe. Então, aqui atrás de mim tem meu pai e minha mãe, atrás de ti tem o teu pai e a tua mãe. Com certeza. Então, nós mudamos o olhar. Muita gratidão a todos eles, né? Muita gratidão. Eu só queria agora aproveitar que tu te despedisse do telespectador, que a gente chegou no final dessa conversa tão maravilhosa. Muito obrigada. Sim, agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar sobre esse assunto que eu amo, que é tão maravilhoso no mundo, né? Então, minha gratidão profunda, e eu espero que todos tenham a oportunidade de conhecer a constelação familiar, para que sigamos todos mais leves aí na nossa vida. Obrigada. Obrigada.